tarde, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do CETEC. Na última aula, a gente falou sobre toda a norma NR10. A gente passou por todos os capítulos, toda a sua extensão, identificamos os itens e os requisitos mais importantes. E aí, nessa aula, a gente vai falar um pouco sobre os anexos da norma e sobre o seu glossário. Como eu havia comentado anteriormente, o glossário da norma NR10 é um dicionário técnico em que existem termos específicos para pessoas não advertidas interpretarem essa norma de maneira mais fácil. Então, falando um pouco desse anexo 2, ele fala especificamente sobre zona de risco e zona controlada. E aí, logo de cara, ele tem esse primeiro gráfico aqui, um gráfico de radar, e aí ele mostra algumas siglas que são importantes para o nosso entendimento aqui da tabela que aparece na sequência. Então, existem essas siglas aqui que são identificadas por iniciais aqui do seu código. Então, essa primeira sigla aqui, PE, é o ponto energizado, certo? Então, está sinalizado aqui no desenho, no gráfico, como esse ponto vermelho, certo? O ponto energizado. E aí a segunda sigla aqui é o RR. Esse RR é o raio da zona de risco. Então, é a distância mínima estabelecida para a zona de risco. Então, percebam que tem uma outra sigla aqui que chama ZR. Esse ZR significa zona de risco. Então, essa circunferência que é traçada aqui a partir desse raio é a distância considerada pela norma em função da classe de tensão do ponto energizado, que delimita a zona de risco. Depois da zona de risco, vem aqui a que a gente chama de zona controlada. A zona controlada é uma zona restrita a trabalhadores autorizados, certo? O raio da zona controlada também é determinado em função da classe de tensão do ponto energizado. Então percebam que o raio da zona controlada é maior, ele é um pouco maior, é uma distância aqui mínima também de segurança estabelecida pela norma em função da classe de tensão do ponto energizado para delimitar a zona controlada. Então a gente tem aqui o raio da zona controlada, que é uma distância, aqui na norma ela aparece em metros, e a gente tem aqui traçado por esse raio uma circunferência, e a gente chama a área dessa circunferência aqui de zona controlada. Na verdade, não é da circunferência verde toda, é aqui da subtração da circunferência verde menos essa circunferência cinza. E aí, depois dessa distância considerada aqui como distância da zona controlada, a gente tem aqui a zona livre, que é uma área onde que qualquer pessoa pode acessar, qualquer pessoa inadvertida pode ter o acesso. Então percebam que a gente tem aqui 3 zonas. A zona de risco, que só eletricistas, só trabalhadores autorizados que podem acessar. E aí depende também da abrangência dessa autorização, porque essa zona de risco ela é função do ponto energizado. Depois da zona de risco, a gente tem a zona controlada, que é essa área entre a zona de risco e a zona livre. E por fim, aparece aqui a zona livre, que é o local onde que pessoas sem nenhuma autorização, pessoas que não necessariamente receberam algum tipo de treinamento, podem acessar. Então, para ficar mais claro aqui, eu trouxe aqui essa foto de uma subestação ao ar livre. E aí, vejam bem, vamos imaginar aqui que essa subestação aqui é uma subestação que recebe alimentação em 138 mil volts, 138 kV. Então aqui nessa parte superior a gente tem imaginemos aqui, a gente tem o ponto energizado. Então imaginemos esse barramento aqui, que a gente está vendo aqui nessa parte superior, esse é o ponto energizado. A partir desse ponto energizado há uma distância que a gente chama de distância de risco, é a zona de risco. O que acontece nessa distância de risco? Se algum trabalhador se aproximar a essa distância do condutor energizado, ele pode receber uma descarga elétrica por indução eletromagnética ou simplesmente a corrente elétrica pode vencer o dielétrico do ar e passar para o corpo humano, já que o corpo humano é feito
em sua grande maioria de água, e a água é condutor de eletricidade, então ele pode passar simplesmente pelo ar e adentrar o corpo humano, levando, né, o sujeito, o indivíduo, a receber essa descarga atmosférica e, consequentemente, a morte. Então, a zona de risco é essa distância mínima em que o trabalhador ele pode se aproximar do ponto energizado. A partir dessa distância, né, considera-se uma zona, né, quase que fatal. Né? Em sua grande maioria, depender da classe de tensão aqui, a gente pode considerar que é uma zona de aproximação fatal. Então aqui a gente tem aqui, nessa parte aqui da subestação, que está separada pela grade, a zona controlada. Então percebam que dentro dessa subestação aqui, apenas trabalhadores autorizados podem ter acesso. Necessariamente eletricistas? Não. Aqui a gente pode ter acesso, por exemplo, de uma pessoa que faz a limpeza dessa subestação. Aqui é uma subestação ao ar livre, então a gente tem essa brita aqui, né, que é muito comum em subestação, primeiro para controlar a resistividade do solo, mas também para impedir que materiais, né, vegetação natural apareçam por aqui. Então, impedir não, mas minimizar pelo menos. Então, de vez em quando aparecem umas ervas daninhas, né, um capim, e aí essa subestação tem que ser limpa. Pode ser limpa muito bem por uma pessoa, né, advertida, com treinamento de NR10, mas que não necessariamente seja um eletricista. Pode ser um pessoal que trabalha na área de limpeza, na área de serviços gerais, então ele pode acessar aqui essa subestação para fazer a limpeza. Ele não vai chegar nas proximidades aqui da zona de risco, mas ele vai estar na zona controlada, que é aquela zona que está entre a zona de risco, né, que é próxima aqui ao ponto energizado, e entre a zona livre. Então aqui fora da subestação, né, separado por essa grade, a gente tem aqui uma estrada, né, uma pista, e aqui qualquer pessoa pode acessar, qualquer pessoa não advertida pode estar fazendo acesso por essa área. Então, indo um pouquinho mais para frente, aqui a gente tem essas tensões que são aplicadas em função a gente tem aqui as distâncias, né, do raio de risco e do raio da zona controlada em função da classe de tensão. Então aqui a gente tem, por exemplo, aqui, ó, tensões menores que 1 kV. Qual que é o raio de risco? É 0,20 metros, ou seja, 20 centímetros. E qual que é o raio da zona controlada? É 70 centímetros. Vamos mais para frente aqui, vamos olhar aqui o exemplo que a gente deu. 138 mil volts. 138 mil volts está entre 132 kV e 150 kV. Então a distância de risco é 1,20 m e a distância da zona controlada é 3,20 m. Então voltando aqui, né, naquele gráficozinho aqui que a norma traz, a gente tem aqui o ponto energizado 138 mil volts. Então qual que é a distância aqui da zona de risco? Né? É 1,20 m. Então se a gente aproximar além dos 1,20 m desse ponto energizado, é bem provável que a gente sofra uma descarga elétrica, né, por indução eletromagnética, ou que essa corrente elétrica contida no ponto energizado, ela rompa o dielétrico do ar e chegue em nosso corpo, né, através de um arco elétrico. 3,20 metros, então, é essa distância aqui da zona controlada. Então, a zona controlada ela começa a partir de 1,20 m e vai até 3,20 metros. Depois de 3,20 metros, toda a distância além dos 3,20 metros é considerada, então, aqui a zona livre. Beleza? Então, essa é uma parte muito importante porque a norma traz esses termos em vários momentos. Ela fala de ponto energizado, de zona de risco, de zona livre, de zona controlada, principalmente quando ela traz aqueles conceitos de profissionais capacitados, qualificados, habilitados e autorizados. Então, ela fala muito nisso, nesse ponto, certo? Então agora eu acho que ficou um pouco mais claro para a gente entender esse gráfico, né, que ela traz, essa imagem das zonas, das distâncias mínimas para as zonas de risco, zona controlada e zona livre. Dá para entender um pouco melhor também essa tabelinha que ela traz aí no seu anexo 2, né? E aí a gente vem para o glossário. O glossário, como, né, a gente já havia comentado anterior, é um dicionário técnico. Então todo e qualquer nomenclatura, todo e qualquer termo técnico que apareça na norma e que você não tenha conhecimento, dá uma conferida no glossário que bem, né, provavelmente vai aparecer a explicação técnica para esse termo. Então, por exemplo, alta tensão.
Tá bem simples de entender, uma tensão superior a 1000 volts em corrente alternada ou 1500 volts em corrente contínua. Então percebam, pessoal, lembrando daquele termo de média tensão, a gente não vai encontrar o termo média tensão na norma. Não é errado falar média tensão, porque a gente tem uma norma técnica brasileira, que é a 14039, que ela traz o conceito de média tensão. Mas, como a gente comentou nas aulas anteriores, a NR10 ela tem caráter de lei, ela é lei, né? Eu vou mostrar aqui para vocês ela na íntegra, como que é o formato dela, a gente pode baixar gratuitamente essa norma, a gente tem acesso direto, né, ao conteúdo integral dessa norma, e a gente percebe que, como lei, ela tem hierarquicamente uma superioridade em função da norma técnica brasileira. Então não é errado falar média tensão, mas é um termo que está em desuso, ou seja, quanto mais se passar o tempo, e provavelmente numa nova revisão dessa norma 14039, vai sumir, vai desaparecer esse termo média tensão. Então aqui vem outros termos também, falando o que é área classificada, né, que é uma área com potencial de explosão, aterramento temporário. Então, né, em ordem alfabética, um dicionário técnico, um glossário, que vem aí falando sobre vários itens técnicos, vários termos que aparecem ao longo dessa norma e que são importantes que a gente conheça também. Então é muito importante nesse estudo da norma NR10, no treinamento de NR10 ou qualquer outro treinamento, seja de reciclagem de NR10, seja em NR10 avançado, a gente conhecer esse glossário, conhecer todos os termos que aparecem por aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui, então, um pouco a norma NR10 na íntegra. Tem o anexo 3, que eu vou mostrar lá na norma também, e explicar um pouco como que é o formato dela, né, na sua versão original. Bom, pessoal, então aqui ó, é a norma NR10, né, Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. É uma norma que ela tem o seu conteúdo de forma gratuito, disponibilizado na internet, né, só coloca lá no Google, NR10 download, ou NR10 em PDF, que a gente vai conseguir ter o acesso. Eu vou deixar esse material para vocês também, vocês não precisam então de fazer essa busca no Google. Então aqui logo no primeiro momento, isso é comum em toda lei, a informação de quando que ela foi publicada e se houveram alterações e atualizações. Então essa é uma informação aqui muito importante para a gente, porque a primeira versão da NR10 se deu através dessa portaria número 3.214, em 8 de junho de 78. Então, no ano de 1978, foi a primeira versão da NR10. 5 anos depois, em 6 de junho de 1983, a gente teve uma revisão dessa primeira versão, certo? E aí depois, no ano de 2001, começou a ser estudado uma nova revisão para essa NR10, né, digamos assim, de 1983. Então, a partir de 2001, começou a ser feito um estudo tripartite, né, da norma NR10, antiga, de 83. E aí, só em 2004 é que ela foi divulgada. Então, demorou-se 3 anos para que esse estudo fosse concluído e para que essa norma, né, em caráter de lei, entrasse em vigor. Então, percebam, pessoal, que da sua última revisão, né, de 1983, passaram-se 21 anos para que a nova norma NR10 tivesse alterações significativas. E foram várias alterações que essa norma sofreu. E por isso que houve uma resistência inicial muito grande das empresas, porque investimentos financeiros consideráveis foram necessários para que se pudesse pelo menos iniciar o cumprimento desses requisitos da norma. Então a gente tem, como a gente viu nas aulas anteriores, 14 capítulos. Cada capítulo começando com um número referente à norma, né? No caso aqui 10, porque é a NR10, e depois vem os capítulos 1, 2, 3, até o capítulo 14, e aí dentro de cada capítulo vários requisitos. A gente já viu, né, requisito por requisito, detalhadamente, como que se comporta a norma NR10. Então, eu quero mostrar para vocês aqui só os anexos, né? O anexo ele se encontra no final da norma, então se a gente der uma passada rápida aqui, a gente vai verificar que tudo aquilo que foi visto nos slides, ele foi transcrito dessa norma, né? Na íntegra dessa norma. Então, eu não fiz nenhuma alteração, eu simplesmente transcrevi o que estava aqui,
lá para os slides para ficar uma visualização menor, porque se a gente ficasse vendo a aula por aqui, ia ficar, né, num formato bem mais cansativo do que eu acredito que tenha sido, porque eu sei que estudar legislação é cansativo, mas é extremamente necessário, como eu falei. Eu nunca vi nenhum outro treinamento de NR10 os instrutores se preocuparem em passar a norma NR10 na íntegra. Então eu prefiro tomar esse tempo, né, fazendo essa interpretação integral da norma. Então, se a gente passar aqui rapidamente, eu vou lá para a última página, né? São 13 páginas essa norma, então eu vou lá para os últimos capítulos. Então, aqui depois do capítulo 14, né, percebam que nesse capítulo 14, aqui, que são as disposições finais, a gente tem aqui o glossário. Né? O glossário a gente já viu, né? Percebam que exatamente como começou, né? A gente começou falando de autoatenção, mesma forma que está lá no slide, está aqui na norma também. Então, depois do glossário, a gente vem o anexo 2, a zona de risco, a zona controlada, aquela tabela que a gente acabou de aprender a interpretar. Depois vem, né, a figura das distâncias que delimitam os raios da zona de risco, da zona controlada e da zona livre. Né? E por fim aqui, a parte de treinamento. Isso aqui é importante, eu queria mostrar para vocês também, né, porque aqui se trata da carga horária mínima para trabalhadores autorizados, né, que é exigência da norma NR10. Então, por que carga horária mínima? Porque se as empresas quiserem adotar treinamentos de NR10 com carga horária maior do que aqui está estabelecido, pode ser feito. Então, a empresa não pode dizer que a NR10 vai ser oferecida com uma carga horária de 20 horas. Não pode. Mínimo 40. Se ela quiser fazer um treinamento de NR10 de 100 horas, não tem problema nenhum. Isso fica a critério da empresa. Mas a carga horária mínima é 40 horas. Então, aqui tem-se a programação mínima também do curso. Por que ele traz esse termo mínima? Porque, minimamente, né, no mínimo, tem que ser visto isso aqui. Se a empresa quiser e achar interessante que sejam feitos e apresentados mais conteúdos, outros assuntos, não tem problema nenhum. Mas, no mínimo, tem que ter isso daqui, certo? Bom, gente, então, a programação mínima é o conteúdo mínimo que a norma, né, quer que as empresas e as instituições de ensino ofereçam para os trabalhadores que serão autorizados a trabalhar em eletricidade. Então, começando aqui pelo item 1, né, introdução à segurança com eletricidade, riscos em instalações e serviços com eletricidade, né, a gente tem que explicar, a gente tem que ver aqui nesse treinamento o que é o choque elétrico, quais são os mecanismos do choque elétrico no corpo, os efeitos também desse choque, diretos e indiretos, o que é arco elétrico, quais queimaduras e quedas, né, que podem ser provocadas pelos arcos elétricos, campos eletromagnéticos, técnicas de análise de risco, medidas de controle do risco. Né, a gente lembra que lá na norma tem um capítulo específico para falar sobre medidas de controle, principalmente sobre as técnicas de desenergização, e aí tipos de aterramento, algumas normas técnicas brasileiras, né, a gente já falou aqui da NBR 5410, e da NBR 14039, outros tipos de NRs que são importantes aqui para a NR10, EPCs, equipamentos de proteção coletiva, equipamentos de proteção individual. Então esse aqui é o conteúdo mínimo do treinamento de NR10 básico, certo? Isso aqui a gente vai ver, não necessariamente nessa ordem, né? Então aqui ela está falando que tem que ter essa programação mínima, mas a ordem com que esse conteúdo é oferecido, né, para os alunos, isso fica a critério ou da empresa ou da instituição de ensino que está ministrando o treinamento. Então eu prefiro começar aqui, né, como a gente fez, explicando um pouco sobre a norma NR10. Então veja bem aqui que a gente já passou, né, bastante tempo falando simplesmente só sobre a NR10. Né? E aí então a gente, né, tem aqui, eu acho que essa aqui é a quarta ou é a quinta aula, falando só de um dos itens aqui da NR10. Então, a gente vai passar algum tempo a mais falando sobre esses outros itens também. Um pouco mais para frente, a gente vem aqui no curso complementar. O curso complementar é o curso para quem quer ou quem irá trabalhar no sistema elétrico de potência e em suas proximidades. Então lembrem sempre desse termo, em suas proximidades, certo, pessoal? Por quê? Isso quer dizer que a norma não se aplica só para o eletricista, ela se aplica também para quem trabalha nas proximidades do sistema elétrico de potência. Pode ser para a equipe que trabalha com telefonia, pode ser para o pessoal que trabalha com internet, pode ser para aquele camarada que trabalha
colocando outdoor, né, empresa de publicidade, pode ser para o pessoal da prefeitura que trabalha com iluminação pública, né, tem muita prefeitura que tem eletricistas trabalhando com iluminação pública, algumas têm contrato com empresas específicas, outras prefeituras têm trabalhadores próprios. E essa norma se aplica também, porque quando vai se mexer na instalação pública, a gente está próximo do sistema elétrico de potência. Então, de cara, ela já diz que para frequentar esse curso complementar, né, tem gente que fala curso avançado, né, eu não vejo nada de avançado aqui, é só complementar mesmo, porque avançado dá a ideia de que é uma coisa para um trabalhador que tem uma qualificação maior, não tem nada a ver. Né? Tanto que, por que não pode ser chamado e não deve ser chamado de curso avançado? Porque pessoas que não têm conhecimento técnico de eletricidade, né, como esses exemplos que a gente deu agora de pessoas que trabalham nas suas proximidades, talvez elas não tenham conhecimentos avançados no setor elétrico. Então ela pode fazer o curso, por isso que a NR10 chama de curso complementar, e ter participado com aproveitamento satisfatório do curso básico. Então, pessoal, esse termo aqui, aproveitamento satisfatório, é o termo que mostra que ou a empresa ou a instituição de ensino que está ministrando o treinamento tem que fazer um procedimento avaliativo com os alunos para saber se ele teve aproveitamento satisfatório. Porque não basta só participar das aulas, não basta só assistir às aulas, a empresa tem que medir se esse curso foi satisfatório, se o aluno teve aproveitamento satisfatório. Então é bem comum que em todo final da norma NR10 ou do NR10 básico ou do NR10 complementar, que seja feita uma avaliação para medir o aproveitamento do participante. Carga horária mínima também de 40 horas, e aí agora a programação mínima, da mesma forma do treinamento básico, né? Como que se organiza o sistema elétrico de potência, como são feitas as programações e planejamento dos serviços da equipe que trabalha no sistema elétrico de potência, trabalho em equipe, prontuário das instalações. Algumas coisas são redundantes, porque a gente já viu isso aqui um pouco no treinamento de NR10. Né? Aspectos comportamentais, aqui é um pouco de psicologia também, aplicado ao trabalho que a gente traz no treinamento de NR10 complementar, né? Porque o trabalhador ele tem que estar em uma condição muito tranquila, muito bem trabalhada do seu eu psíquico para trabalhar com eletricidade, porque a gente sabe que um erro aqui é fatal no sistema elétrico de potência. Então a gente não pode estar, por exemplo, passando por algum tipo de problema depressivo, ou por algum tipo de transtorno, ou por algum tipo de perda recente familiar ou perda material que tenha comprometido o comportamento do trabalho. Então a gente tem uma aula específica só sobre aspectos comportamentais, que nada mais é que a psicologia aplicada ao trabalho. Condições impeditivas de serviço. Então aqui, resumidamente, a norma está trazendo aqui a programação mínima também para o curso de NR10 complementar. Então, pessoal, é isso. A norma, na íntegra, ela termina aqui. A gente gastou, acredito eu, 3 aulas, né, 3 videoaulas para falar sobre a norma toda, mas, no meu entendimento, foi necessário para que a gente continue agora no curso falando sobre esses outros itens da programação mínima que a norma traz, com um melhor entendimento dos termos técnicos que virão a aparecer nas nossas conversas e nas nossas videoaulas. Então, um grande abraço para todos. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.